Graça e paz, Talmidim, escatologia, doutrina das últimas coisas. Hoje queremos falar sobre o arrebatamento pré-tribulacionista e secreto, ou arrebatamento secreto e pré-tribulacionista da igreja. A nossa linha teológica defende que a igreja será arrebatada invisivelmente, secretamente e será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Existem duas palavras para advento ou volta de Cristo no Novo Testamento. A palavra parousia, que quer dizer presença, nós cremos que é a presença invisível no arrebatamento, e epifania, que quer dizer manifestação. Nós cremos que é a volta de Cristo em glória. Porque lembre-se, como bom dispensacionalista que somos, defendemos que Cristo voltará uma vez em duas fases. A primeira fase da sua segunda volta será invisível, a parousia, o arrebatamento da igreja. A segunda fase será visível, todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Epifania, a manifestação visível, depois de 7 anos de grande tribulação e de bodas do Cordeiro. Mais uma vez, queremos usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, como texto base para a nossa defesa do arrebatamento secreto, invisível e pré-tribulacionista da igreja. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está associando festas proféticas a eventos redentivos. No versículo 13 ele fala da morte de Cristo, portanto está falando da Páscoa. A partir do verso 20, ele vai usar o nome primícias, portanto ele está falando da festa de primícias, quando vai aplicar essa festa como uma figura tipológica da ressurreição. E a partir do verso 50, Paulo irá falar de Yom Teruah, ou da festa das trombetas. Então note as terminologias que Paulo usará daqui para frente. E agora, porém, irmãos, digo isto, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Note o arrebatamento da igreja. Paulo vai falar da transformação do nosso corpo aqui, do arrebatamento da igreja. É um mistério, porque ele está falando da festa das trombetas que acontece no período de lua nova e ninguém sabia especificamente o dia em que a lua nova iria aparecer. Assim o arrebatamento será invisível, será um mistério, será secreto, será iminente. Note que o arrebatamento é iminente, não existem sinais para o arrebatamento. Os sinais, como a aparição de falsos cristos, apostasia, terremotos, fome, pestes, epidemias, aquilo que Jesus falou, está ligado à segunda volta, epifania, a manifestação. Como o arrebatamento e a segunda volta estão interligados, então podemos dizer que os sinais sinalizam também para o arrebatamento, mas não precisa sinais, o arrebatamento é iminente. Note a palavra iminente, será a qualquer momento. Portanto, é um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está falando do arrebatamento, da transformação do nosso corpo. No momento, a palavra aqui é átomo, abrir, piscar de olho, tempo indivisível. O arrebatamento será secreto porque ele será invisível, será num átomo de tempo, num tempo indivisível. No abrir, piscar de olhos, anteúltimo toque do chofar. Literalmente aqui, o 100º toque do chofar, porque o chofar tocará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando do arrebatamento. Então vamos defender nesse vídeo que o arrebatamento ele é iminente, portanto ele é secreto, portanto ele é pré-tribulacionista, portanto a palavra que se aplica na língua grega para arrebatamento é parousia, presença invisível. Por que o arrebatamento da igreja será secreto? Primeiro porque Jesus disse que seria secreto. Em Mateus capítulo 24 e verso 43, Jesus vai dizer que o arrebatamento será secreto. Veja o que diz Mateus 24 e 43. Mas considera isto, se o pai de família soubesse a que vigia da noite, há de vir o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso vós estáis apercebidos, porque o filho do homem há de vir a hora em que não pensais. Ou seja, não haverá sinais
para o arrebatamento e ele vem como ladrão. Essa expressão que Pedro vai usar na sua segunda carta, 3:10. O dia do Senhor, que começa com o arrebatamento e termina com a restauração de todas as coisas, começará a vir como ladrão. O ladrão vem de surpresa, secretamente. O ladrão não vem publicamente. Então Jesus disse que seria secreto, seria como um ladrão. Segundo, o arrebatamento da igreja será secreto, porque os tipos bíblicos de arrebatamento foram secretos. Por exemplo, Enoque, que é um tipo da igreja arrebatada, ninguém viu quando Enoque foi arrebatado. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado e não se viu mais. Ninguém viu o dia que ele foi arrebatado, ninguém presenciou. Foi secreto. Assim, a igreja, antes da grande tribulação, será arrebatada secretamente. Nós temos o exemplo de Elias. Elias foi arrebatado e ninguém viu, somente Eliseu viu. Não foi público, foi um evento secreto. Ele é arrebatado antes que comece o cativeiro babilônico. Assim, a igreja será arrebatada secretamente antes da grande tribulação. A terceira razão pela qual o arrebatamento será secreto é o que já lemos. Paulo diz que será no abrir e piscar de olhos. Não será um átomo de tempo. Não será visível, porque será num átomo de tempo. Em quarto lugar, o arrebatamento da igreja será secreto, porque a palavra arrebatamento no grego é apazo, que quer dizer tomar com violência ou rapidamente. É o que aconteceu com o eunuco. Quando Filipe o batizou, em Atos 8:39, ele foi arrebatado e Filipe não viu. Foi rapidamente. A própria palavra quer dizer rapazo, arrebatar, arrancar com violência ou rapidamente. Portanto, ninguém vai presenciar, será secreto. E o arrebatamento da igreja também será pré-tribulacionista, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Por quê? Primeiro porque no arrebatamento nós iremos para a casa do Pai. É a promessa de Jesus em João 14:1-2. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Na casa do meu Pai, ele disse, há muitas moradas, e eu vou levar vocês para a casa do Pai. Agora, o arrebatamento pós-tribulacionista ensina que Jesus vem depois da grande tribulação, depois de 7 anos, a igreja passa pela grande tribulação. Jesus vem então visivelmente, e aí há o arrebatamento com a segunda volta no mesmo instante, simultâneo, e como nós chamamos, o arrebatamento ioiô. Jesus vem visivelmente, todo olho vê, a igreja sobe, bate nas nuvens e volta. Aí nós perguntamos, e a promessa da casa do Pai? Como é que fica a promessa da casa do Pai? Se Jesus disse que quando viesse, nos levaria para a casa do Pai. Como é que a gente bate nas nuvens e volta para a casa do Pai? Mas no arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja vai para as bodas de um cordeiro e passa 7 anos na casa do Pai, em festa de casamento, assim como se dava nas festas bíblicas, que o noivo ia para a casa do pai da noiva e ali passava 7 dias festejando. Segundo lugar, o arrebatamento será pré-tribulacionista, porque a Bíblia diz que Deus nos livrará da ira futura. Romanos 8:9 diz que Ele nos livrará da ira futura. E 1 Tessalonicenses 1:10 diz que nós aguardamos do céu o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. A ira futura é o arrebatamento, é a grande tribulação. E a igreja será arrebatada antes da grande tribulação para ser livre da ira futura. Em terceiro lugar, o arrebatamento será antes da grande tribulação, porque o arrebatamento acontecerá antes da manifestação do anticristo. O anticristo só pode se manifestar depois que a igreja foi arrebatada. Antes da manifestação do anticristo, a igreja sairá da terra. Vamos ver esse texto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Veja o que Paulo diz. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é a Epifania, a manifestação, e a nossa reunião com Ele, parousia, o arrebatamento secreto. Paulo está falando de 2 eventos aqui. A vinda, que é a manifestação, a segunda vinda em glória, Epifania, e a nossa reunião com Ele. A nossa reunião com Ele é o arrebatamento secreto de Epifania. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que é por Espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim.
sem que antes venha a apostasia. Primeiro virá a apostasia e se manifesta o filho da perdição. Ou seja, primeiro tem que haver a apostasia, para depois o filho da perdição se manifestar, e então Jesus vir arrebatar a igreja. E essa apostasia aqui, não entenda essa apostasia como afastamento da fé. Porque a palavra apostasia aqui, apístine, grega, ela vai aparecer 15 vezes no Novo Testamento. 3 dessas vezes é afastamento da fé, desvio da fé. E 12, afastamento físico. Então essa palavra aqui, apostasia no grego, apistes, é partida ou saída, o afastamento de um lugar para outro, o afastamento físico. Paulo está dizendo que Cristo não virá antes que o filho da perdição se manifeste, e ele só se manifesta quando a igreja for retirada. A igreja sofrer a apístine, a apostasia, a retirada, o afastamento físico dessa terra. E mesmo que essa palavra apostasia aqui fosse afastamento físico, nós já estamos vivendo essa apostasia espiritual, né? Então, a qualquer momento, Jesus virá. Mas no texto grego aqui é afastamento físico, ou seja, o homem da perdição se manifesta quando a igreja é arrebatada. O arrebatamento será antes da grande tribulação, porque enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não poderá se manifestar. Aí o versículo 7, né, vai dizer isso. A partir do versículo 4, Paulo já começa a falar. O qual se opõe, o anticristo, né, o filho da perdição, se opõe, se levanta contra tudo que adora e se chama Deus, de sorte que se assentará no templo de Deus. Note, Daniel 9:27, a assolação no lugar santo, né? O assolador no lugar santo, a profanação de Mateus 24, Apocalipse 13, o qual se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Agora veja o verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, o espírito do anticristo já está operando aqui. Mas há um que eu resisto até que do meio seja retirado. A igreja está aqui, resistindo ao anticristo, até que ela seja retirada do meio. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então a igreja está o detendo. Enquanto a igreja estiver aqui, ele não se manifesta. Quando a igreja for arrebatada, ele se manifesta, faz uma aliança por 7 anos com Israel e começa a grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque Jesus disse que nós devemos orar para escapar da grande tribulação. Em Lucas 21 e 36, Jesus disse: ore para que vocês possam escapar daquele dia, o dia da grande tribulação, tripes megalia, tribulação como nunca houve. Não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode conferir Lucas 21 e 36. A igreja arrebatada na grande tribulação, e esse aqui é um ponto que eu quero parar aqui, que é muito importante, porque não haverá crentes para serem arrebatados no final da grande tribulação. Veja, em Apocalipse, no capítulo 6, de verso 9, João vai ver as almas que estão sendo mortas pelo anticristo no período tribulacional, os mártires que estão sendo mortos. No versículo 11, note bem a expressão que João vai usar no versículo 11. No versículo 11 ele diz: e a cada um foi dado comprida veste branca, e foi-lhe dado que repousasse ainda um pouco de tempo, e até que se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram ser mortos. Ou seja, vai haver um número de mortos que vai se completar no período da grande tribulação, mortos por não receber a imagem, a marca da besta, não adorarem o anticristo. E quando você chega no capítulo 13 de Apocalipse, versos 7 e 15, você vai ver o número desses mortos se completando. Verso 7. Não lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, dele poder sobre toda a tribo, língua e nação. Veja, ele vai vencer os santos. Vencer como? Pela morte, pelo martírio, os santos da grande tribulação. E o verso 15 diz: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adoram a imagem da besta, ou seja, todos que não
se renderem ao anticristo, não adorarem a imagem da besta, serão mortos. Portanto, quando Jesus voltar, os que não se renderem à imagem da besta terão morrido. No capítulo 20 vai completar esse pensamento. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 4. E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles que foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam um sinal na testa nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, todos os que não adorarem a besta. Apocalipse 6 e 9, verso 11, Apocalipse 13, 7 e 15, Apocalipse 24, serão mortos. Portanto, quando Jesus vier, depois da grande tribulação, não haverá pessoas para serem arrebatadas, porque os que não se renderem à besta morrerão martirizados, degolados. Em sétimo lugar, a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, porque antes que Deus venha sancionar juízos coletivos, ele sempre livra os justos. Pedro vai dizer isso em 2 Pedro 2, 5, 6 e 7. Vai dizer que Deus livra os justos dos juízos. E ele está se referindo ao que aconteceu com Ló, que antes que o fogo caísse em Sodoma, Deus tirou Ló. Antes que o juízo viesse no dilúvio, Enoque foi arrebatado e o próprio Noé foi preservado do juízo do dilúvio. Então, antes de sancionar o juízo coletivo, Deus sempre livra os justos. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque os tipos de igreja arrebatados acontecem antes do juízo pleno. Por exemplo, Enoque é arrebatado antes do dilúvio. A Zenate casa com José. A Zenate é tipo da igreja. Casa com José, que é um tipo de Cristo, antes dos 7 anos de fome, que é um tipo da grande tribulação. As águas do Jordão só descem sobre o Jordão depois que os sacerdotes e o povo passam as águas do Jordão, tipo da igreja que é arrebatada antes que as águas da grande tribulação caem sobre a terra. Elias é arrebatado invisivelmente antes que aconteça o cativeiro babilônico, que Elias é um tipo da igreja, o cativeiro babilônico um tipo da tribulação. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação, porque Jesus prometeu guardar a igreja da grande tribulação. Apocalipse 3 e 10, a promessa é: eu te guardarei da hora da tribulação ou da provação que há de vir, para provar todos os que habitam na terra. A igreja é arrebatada antes da grande tribulação, porque depois de Apocalipse 5, a igreja só aparece nos capítulos 19 e 21. Apocalipse 4, João representa a igreja arrebatada. Apocalipse 5, João representa a igreja no céu. Apocalipse 6, o primeiro selo é aberto, o anticristo se manifesta e começa o juízo da grande tribulação em Apocalipse 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tudo é grande tribulação. E a igreja só vai aparecer agora no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. No final das bodas do Cordeiro, enquanto a grande tribulação está aqui na terra, a igreja está lá nas bodas do Cordeiro. E no versículo 11, então, a igreja vem com Cristo em glória. E aí ela aparece no capítulo 21 como a noiva no céu. E aí no capítulo 22. A igreja não passará pela grande tribulação, porque no período da grande tribulação, ela, como noiva e como esposa, estará nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versos 1 a 8. Finalmente, a igreja não passará pela grande tribulação, porque a palavra arrebatamento, arpazo, quer dizer livrar do perigo. Deus livrará a igreja da grande tribulação. Portanto, o arrebatamento da igreja é secreto e pré-tribulacionista.